Olá, boa noite, amigos do Facebook, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos online para uma palestra, uma reflexão. Nessa noite. Do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Boa noite. E convidamos a todos e pedimos a autorização, né, para entrar nas casas de vocês, nos seus automóveis, no seu trabalho, aonde você estiver, com a mensagem da doutrina desta noite. Desta maneira, então, nós pedimos que todos vocês elevem o seu pensamento, pensem na figura meiga de Jesus, para que possamos entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que irão coordenar os trabalhos da noite, irão envolver o palestrante da noite, trazendo a ele as inspirações necessárias para que as palavras toquem o coração de cada um que está ouvindo esta live. Que estejamos todos sintonizados nesta sintonia espiritual, com o coração aberto e com a mente aberta, para que as lições da noite possam calar fundo no nosso coração e no nosso espírito, e assim possamos caminhar um pouquinho mais nessa tentativa de evolução que estamos fazendo nesta nossa encarnação. Desta maneira, a partir de agora, estamos juntos por alguns minutos nesse propósito de melhorar o nosso conhecimento e da doutrina e do que somos como espíritos. Essa noite nós estamos recebendo Eduardo Passos Rocha. O Eduardo é um cirurgião dentista, ele é docente aqui da Faculdade de Odontologia da Unesp de Araçatuba, e ele é um palestrante espírita e também colaborador dos cursos do ESD, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Tenho certeza que o Eduardo, nessa noite, tem muito a nos trazer de conhecimento. Fique muito à vontade, Eduardo, e estejamos aqui atentos às suas palavras. Obrigado, Valéria. Uma boa noite a todos. Bem-vindos àqueles que já com frequência participam das nossas atividades e bem-vindo àqueles que acessam, né, hoje, especialmente por via online, pela via digital, as nossas atividades pela primeira vez. E é sempre muito bom termos momentos e possibilidades de discutirmos questões e aspectos que falam tão profundamente para a vida de cada um de nós, né? E a palestra de hoje, em especial, né, intitulada Fisiologia da Caridade, ela foi, a ideia de falar sobre esse tema nasceu de uma postagem que foi feita num dos nossos grupos de WhatsApp do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de um vídeo, né, no YouTube da também, né, irmã de jornada aí, Anete Guimarães, que falava exatamente a visão neurológica da caridade e dispunha ali numa palestra que ela estava realizando sobre os novos panoramas a respeito dos efeitos no cérebro daquilo que pode traduzir o que se chama de caridade verdadeira. Então, para mim, particularmente, foi um tema que já de imediato me despertou muito interesse, e eu fui buscar as informações relacionadas ao tema dentro das próprias diretrizes que a Anete mesmo colocava, e ampliando um pouco as questões em função de outras referências e possibilidades que a gente tinha para expandir esse entendimento. Isso por quê? Porque somos todos muito iguais, né? O fato de estarmos encarnados no planeta Terra, neste momento, todos juntos, cada um com as suas características, cada um na sua casa, cada um na sua cidade, o que nos diferencia
sobre a perspectiva do mundo, sobre a perspectiva de evolução do mundo e evolução dos seres, são aspectos muito pequenos. Nós somos muito mais semelhantes e idênticos do que diferentes, né? E creio que, se para mim há um desafio constante no entendimento das nossas ações e interpretações do mundo que nos cerca, no sentido de sermos melhores crescentemente, acredito que assim também o seja para todos aqueles que têm e compartilham os mesmos questionamentos. Então, esse tema é muito interessante e ele joga luz, né, em aspectos que até então a gente acreditava serem questão, por exemplo, de opinião, ser apenas uma questão de querer ou não querer, né? E aí é que vem a verdade, né, divina inserida no comportamento do nosso próprio cérebro, que mostra que as nossas decisões, elas não são fruto simplesmente de um querer ou de não querer, né? Elas retratam exatamente o resultado matemático daquilo que somos, né? Daquilo que acreditamos, daquilo que efetivamente nos move a todo instante, a todo momento, por qualquer que seja as características da situação que se apresenta, né? Então, o fato de nós nos aproximarmos de uma realidade ou de rejeitarmos aquela realidade, a rigor ela nem pode ser considerada ou carregada, por exemplo, de julgamentos do tipo preconceito ou rejeição, né? Na verdade, somos todos ignorantes e, em função desta ignorância, nós não conseguimos enxergar determinadas realidades como elas de fato devem ser enxergadas. Mas certamente isso vai acontecer num futuro próximo ou distante para cada um de nós, né? E o tema Fisiologia da Caridade tem esse propósito: explicar um pouco mais sobre algo que nos é importante, que nos é muito caro, a compreensão das nossas próprias reações, para elucidar o quão perto ou distante nós estamos do ideal divino que está inserido dentro de cada um de nós, né? Então, nesse sentido, vamos conceituar as coisas, vamos tentar colocar de forma evidente algumas definições que dizem respeito aos aspectos envolvidos nessa palestra, né? Primeiro deles, fisiologia, né? A palestra se chama Fisiologia da Caridade. O que vem a ser fisiologia? Para aqueles não afeitos à área de saúde, fisiologia nada mais é do que a área que estuda as funções e o funcionamento de qualquer que seja o ser vivo. A anatomia, ela detalha a estrutura, ela diferencia, ela classifica, ela pontua quais são as estruturas que compõem aquele organismo. Mas quem vai explicar como que essa estrutura funciona e quais são os aspectos que se interrelacionam para que cada um exerça o seu papel segundo aquilo que se espera, quem vai fazer isso é a fisiologia, né? Então, a fisiologia traduz essa possibilidade de estudar o órgão ou o corpo exatamente em função, né? E daí a importância da fisiologia também se dá no seguinte aspecto: é muito claro para todos que nós percebemos o mundo ao redor durante as nossas 24 horas de existência diária. E essa percepção do mundo, ela se dá essencialmente pela ação dos 5 órgãos dos sentidos, ou de maneira isolada ou de maneira conjunta. Olfato, visão, audição, tato, paladar são sentidos que vão nos fazer nos aproximar ou fazer com que a gente rejeite uma determinada realidade aparente, presente na nossa vida. Então, os 5 órgãos dos sentidos, eles agem diretamente em aspectos objetivos da vida de cada um de nós. Eu não gosto de uma realidade, por exemplo, porque o cheiro não me é agradável. Eu não gosto de uma realidade, de uma outra realidade, porque o barulho não me é agradável. Ou eu gosto exatamente porque é barulhento. E assim a gente vai reagindo ao meio e tomando as nossas decisões de nos aproximarmos ou de rejeitarmos uma determinada realidade. Porém, no corpo humano,
estima-se que outros 23 órgãos, geralmente glândulas, tá? Como o timo, exercem influência direta nas nossas decisões, na nossa maneira de agir, especialmente em função de aspectos com caráter subjetivo, e que também justificam a nossa intenção em nos aproximarmos de uma realidade ou, em oposição, a nossa decisão em rejeitarmos aquela realidade. Então, o resultado das nossas ações, elas vão além de um aparente subjetivismo. A despeito de quais sejam as nossas condutas, elas são sempre fruto daquilo que nós somos e da maneira com a qual a gente interpreta o mundo que está ao nosso redor, né? E especialmente nesse século que a gente vive, né, nós temos estudos científicos que tentam mensurar que, em função da evolução tecnológica, no que diz respeito a materiais, equipamentos e tecnologias disponíveis para a realização de experimentos, né? Nós temos estudos em neurociência que conseguem mensurar o papel do cérebro nas escolhas de caráter subjetivo, como é o ato de ser caridoso. O ser caridoso, o que me faz, por exemplo, especialmente nós espíritas, que temos aí uma natural predisposição a participar de inúmeras atividades com característica filantrópica ou com postura caridosa, o que nos faz nos aproximar de uma realidade? Como é que o cérebro atua no sentido de nos impulsionar a se envolver com aquela realidade e contribuir para minorar os desafios da vida de um irmão menos favorecido, né? Nós temos inúmeras atividades, né? E como é que o cérebro funciona em relação a isso? Então, a ciência, que, de certa forma, trabalha de uma maneira mais nua, de uma maneira mais crua, né? Sempre tentando pontuar e concluir e decidir em função de aspectos muito objetivos, ela própria consegue hoje fazer uma leitura e caracterizar o funcionamento do cérebro em função de aspectos subjetivos que são, por óbvio, aspectos ainda difíceis de serem avaliados, de serem mensurados, de serem quantificados, né? E, nesse sentido, eu destaco 2 trabalhos exatamente de um brasileiro, né, Jorge Moll, né? Ele trabalha muito fortemente, exatamente em neurociência, tentando, através do escaneamento do cérebro, compreender a maneira como o ser humano se comporta, especialmente naquilo que diz respeito à nossa maior ou menor facilidade no convívio social, bem como é o fundamento dessa palestra, naquilo que caracteriza o comportamento do cérebro no que diz respeito à caridade. Por quê, né, há esse interesse? Porque há o questionamento, né? O que é ser caridoso? O que vem a ser a caridade e o que é essa tal caridade? Se nós formos buscar uma descrição apenas e tão somente apoiados por dicionários, por exemplo, nós vamos encontrar definições muito semelhantes àquilo que a própria doutrina pontua na sua literatura básica, como o Livro dos Espíritos, em que há uma relação direta com o amor ao próximo, né? Percebam aí a primeira descrição, a caridade é uma das 3 virtudes teologais. Então, isso está muito diretamente relacionado ao conceito que o próprio Espiritismo determina, que a gente brevemente vai falar dele rapidamente. Porém, por outro lado, sinônimo da caridade é filantropia, que também tem como definição o amor pela humanidade. No caso, o dicionário até coloca de maneira clara, né, amor excessivo pela humanidade, né?
demonstração de generosidade, tendência para ajudar os mais necessitados, né? E aí vem a pergunta, então caridade e filantropia são sinônimos? Sim, numa definição humana, são sinônimos, tá? E aqui é o que vai um pequeno detalhe, talvez a única diferença em relação à fala da Anete, em que, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista humano, caridade e filantropia, na essência, são a mesma coisa. Você não encontrará no índice analítico do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo, você não encontrará a palavra filantropia. Você vai encontrar a palavra caridade. Mas o resultado prático de quem é caridoso ou de quem atua de forma filantrópica é o mesmo, é o bem-estar do nosso semelhante, né? Melhorar a qualidade de vida do nosso semelhante, né? Mas então qual é a questão que há além disso? Porque se eu estou sendo caridoso, se eu estou participando de uma ação, se eu estou doando o meu tempo, se eu estou doando as minhas qualidades, se eu estou ali interagindo com um grupo ou de maneira isolada para reduzir o desconforto de um irmão, o que há além disso, né? E aí é o que os estudos científicos descobriram, né? Há alguma coisa além. E essa alguma coisa além é o que define o que se chama de caridade verdadeira. Então, de uma maneira genérica, tudo pode ser chamado de filantropia, tudo pode ser chamado de caridade. Mas quando a caridade verdadeira acontece, uma área específica do cérebro funciona. Então, quando nós somos caridosos de forma verdadeira, há uma reação muito interessante e que vocês vão ver no decorrer da palestra, que nos liga diretamente ao ideal divino. Então, o que a ciência fala sobre a caridade, né? E eu ilustro esse slide com uma pintura de Pablo Picasso, chamada Ciência e Caridade. Essa pintura é de 1897. A essa época, Pablo Picasso, com 16 anos, ganhou um primeiro prêmio por esta obra. Ele simplesmente, no alto dos seus 16 anos, já compreendia que o sofrimento humano, que a redução, a eliminação do sofrimento humano não era apenas obra ou responsabilidade da medicina, como representante ali da ciência, dos dados, dos métodos, dos aspectos objetivos da vida, mas também da participação de pessoas que nos conferem conforto, que nos acalmam o espírito e que, de maneira subjetiva, também nos permite a cura, nos permite caminhar em direção à cura, né? Então, percebam que tecnologia havia naquela época para que Picasso pudesse chegar a essa conclusão. Obviamente que essa é uma verdade absoluta para o Espiritismo e vem de milênios, especialmente com a vinda de Jesus Cristo, né? Simplesmente para mostrar, nós hoje não somos efetivamente muito melhores do que aqueles que nos antecederam. Nós só temos acesso a ferramentas e as informações que agora não são possíveis, não são permitidas ter acesso e que, por consequência, nos permite dar o passo adicional nessa escala evolutiva, nessa rotina de todos nós, em direção a um ideário maior, né? Mas a doutrina muito bem esclarece isso na sua literatura, né? Nós temos sentimentos, nós percebemos o mundo, nós temos intuição, nós, obviamente, vamos perceber o momento de agir, o momento de acelerar um ato, o momento de frear e evitar uma realidade. O que a evolução vai fazendo é nos permitir entender isso de maneira muito clara, de maneira muito honesta e, ironicamente falando, de maneira matemática, para que não reste dúvida naquilo que somos capazes de fazer por obra exclusivamente divina, né?
Somos filhos de Deus e, portanto, temos em nós toda a potencialidade do universo. A gente só não sabe ainda como interagir com tudo isso e como desvendar tudo isso de forma a caminhar mais rapidamente em direção à perfeição, né? Então, voltando às questões relacionadas ao tema, né? Caridade versus caridade verdadeira versus altruísmo. Então, nessas investigações científicas, surge o conceito de altruísmo. É exatamente o altruísmo que permite a ocorrência de caridade, da chamada caridade verdadeira. E a literatura científica é muito clara sobre isso, assim como é a literatura espírita que regula as nossas ações de ensino e aprendizagem, né? O altruísmo humano ultrapassa os limites do parentesco, mesmo quando nenhum benefício material, financeiro ou qualquer que seja ele, esteja associado ao ato de ajudar. Somente o homem, e aqui não há nenhuma questão de gênero, somente o homem altruísta, naquele momento agindo com altruísmo, consegue ignorar qualquer outro aspecto que preocuparia e balizaria a sua decisão em agir. As pessoas geralmente sacrificam interesse material, tempo e até a própria integridade física em prol de ideologias, princípios e causas sociais. Percebam que são dois aspectos retirados desses artigos que eu referencio no slide. E eu chamo a atenção para esse último. Observem o autor, observem o ano, 1954. O livro A Natureza do Preconceito. Este autor, ele dizia que componentes cognitivos do preconceito eram extensões naturais de processos normais. Estereótipos e os preconceitos, concluiu ele, não eram aberrantes, mas humanos demais. E aí vem uma fala minha, tá? As nossas decisões, parece óbvio, pela extensa literatura que a gente tem acesso, as nossas decisões são meros resultados da maneira como interpretamos e interagimos com o mundo. Somos mais o resultado da nossa própria ignorância e das escolhas que não conseguimos fazer que do nosso muito saber. E aí o Espiritismo é consolador. Por quê? Porque o Espiritismo dá a todos a possibilidade de resgate. E de se tornar e de ser um indivíduo melhor no minuto seguinte, né? Essa é talvez a máxima tradução da misericórdia divina, né? Nós nunca estamos sendo julgados por aquilo que efetivamente somos, mas nós estamos sendo medidos pela nossa capacidade de nos modificarmos e de sermos melhores no momento seguinte, né? Portanto, né, caridade verdadeira, como eu disse, é aquela que está relacionada ao altruísmo humano, né? E essa capacidade de ser caridoso, bem como essa capacidade de ser altruísta, ela nada mais é do que a representação, talvez a máxima representação, que foi a nossa evolução cognitiva, a nossa evolução em inteligência, que aconteceu no último grande passo da evolução humana, com o fim do período paleolítico. O que hoje nós somos em 2020 iniciou-se exatamente há 12 mil anos. Há 12 mil anos é que nós desenvolvemos a capacidade de vivermos em comunidade. Há 12 mil anos é que nós percebemos a importância da ação coletiva, a importância de que, para sobrevivermos a um meio extremamente hostil, nós tínhamos que nos agrupar, e ao nos agruparmos, nós tínhamos que compreender as responsabilidades e as competências de cada um que estava ao nosso redor, para que nós pudéssemos, a partir daí, evoluir e sobreviver. E isso há 12 mil anos. Ou seja, essa nossa capacidade de pensar no outro, ela foi modelada lá atrás.
E os estudos mais recentes conseguem determinar, embora N outros estudos estejam em desenvolvimento e N outras descobertas nos serão possíveis de acesso em tempos oportunos, mas esses estudos recentes é que mostram a diferença entre as decisões que nós tomamos no sentido de doar ou não doar, punir ou não punir. E aqui o punimento, a punição, não é punição no sentido de violência, né? É punição no sentido de rejeitar uma realidade. Eu rejeito a doação, eu rejeito a ação, ou eu não rejeito. A diferença entre doar e ser recompensado, e a diferença entre doar e não ser recompensado pelo ato, bem como a diferença entre doação anônima e doação identificada. Todos esses detalhes, como N outros possíveis de serem levantados nos artigos científicos, mostram ações específicas do cérebro. Mas a questão é, quem decide como agir? O que faz com que eu doe ou não doe? O que faz com que eu rejeite ou não rejeite? O que faz com que eu adote doações de caráter anônimo, mantendo ali o meu anonimato, ou doações identificadas? E aqui não há nenhum julgamento de mérito, né? Mas simplesmente já indica, como eu coloquei aí em slides anteriores, que a doação verdadeira, a caridade verdadeira, ela é sinônimo de altruísmo. E ela só ocorre porque o cérebro funcionou de uma maneira diferente. E o cérebro só funcionou de uma maneira diferente porque nós permitimos que ele funcionasse de uma maneira diferente. Então, como é que o cérebro participa desse processo? Para quem não é afeito à área de saúde, eu vou fazer uma rápida descrição que são importantes para o entendimento dos assuntos que vêm a seguir na palestra. Tá? Do ponto de vista de textura, o cérebro é uma mistura de esponja e gelatina. É como se você colocasse as duas coisas juntas. Então, a textura, a percepção tátil do cérebro seria uma mistura desses dois aspectos, né? Uma esponja e uma gelatina. A coloração do cérebro, a parte mais externa tem uma coloração mais escura do que a parte mais interna, né? A famosa área cinzenta do cérebro é a parte externa. A famosa área branca é a área interna do cérebro, que é mais rica em gordura e, por isso, ela é branca, né? Em relação às divisões, o cérebro é dividido em determinadas partes, né? Os lobos frontal, parietal, occipital, né? O cerebelo, o lobo temporal, a medula espinhal e uma série de outras partes que não estão aqui descritas. Mas, em especial, o lobo frontal é aquele responsável pelas emoções e pelas decisões. É aí que age, é aí que o cérebro vai fundamentar ou ilustrar as nossas decisões, né? E é nessa área que a gente vai discorrer um pouco mais no decorrer dessa palestra. Se nós pegássemos um punhado de areia e pudéssemos isolar a sua menor parte, a menor parte desse punhado de areia é o grão de areia. A menor parte de um saco de feijão é o próprio grão do feijão. A menor parte do saco de arroz é um grão de arroz. E a menor parte de um cérebro é uma estrutura chamada neurônio. Se a gente pudesse individualizar a menor parte do cérebro, essa menor parte se chama neurônio e é através do neurônio que todas as informações são transmitidas, subindo e descendo, e, obviamente, direcionando as nossas interpretações e as nossas reações frente ao mundo que nos apresenta diante do olhar, diante do olfato, diante do tato, e assim sucessivamente pelos órgãos dos sentidos e pelas outras estruturas que coparticipam, como eu disse, das decisões de característica subjetiva, né? E se nós olharmos apenas essa pequena estrutura,
que é a menor parte do cérebro. Um cérebro humano, que pesa aí cerca de 1.300, 1.400, 1,3 kg, 1,4 kg, né? Ele tem 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio estabelece, em média, de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Há neurônios que fazem muito mais do que isso, mas, na média, entre 1.000 e 10.000 conexões. Significa dizer que, se a gente pudesse estabelecer o total de combinações possíveis entre as conexões que os neurônios vão fazer entre si, dentro de um único cérebro, esse número de combinações é maior do que o número de átomos em toda a nossa galáxia. Metaforicamente, nós temos o universo dentro de nós. O cérebro traduz exatamente, de maneira reduzida, a potencialidade de todo o universo. E considerando a evolução do planeta, 12.000 anos de evolução cognitiva, do ponto de vista temporal, não significa nada para a evolução do planeta. Eu quero dizer, em outras palavras, vocês não têm ideia do quão espetacular deverá ser viver nos próximos milênios. Tamanha a possibilidade de acesso que a gente vai ter a inúmeras outras informações e potencialidades que o cérebro humano tem e que a gente ainda não tem capacidade, nem competência e talvez nem mérito para termos acesso a tudo isso hoje. Então, numa imagem de ressonância magnética, a gente consegue, através dos estudos científicos que têm escaneado o cérebro em função e identificado áreas em atividades em momentos específicos, destacam-se 3 que são bem importantes para o que a gente vai conversar hoje. Existe o que se chama de via mesolímbica, que se situa mais ou menos nessa área em vermelho do slide. Existe uma outra área que se chama córtex órbito-frontal, que se divide em parte medial e lateral. Para quem não é afeito à saúde, medial é o que está dentro, lateral é o que está fora. Então, esse córtex ele se divide em 2 partes, uma interna no cérebro e uma mais externa. E depois nós temos o córtex pré-frontal, que é essa pequena área em azul destacada aí na região anterior do cérebro. Né? Muito bem. O que dizem a literatura científica a respeito de cada uma dessas áreas? Especialmente o trabalho do brasileiro Jorge Mon, que avaliou o comportamento humano, especialmente vinculado aí às decisões de ordem altruísta. Né? A via mesolímbica é a via da recompensa, associada às respostas comportamentais, em que nós teremos uma recompensa. Então, eu vou agir, eu vou ajudar, eu vou contribuir, mas eu espero uma contrapartida. Eu vou fazer tal coisa e eu espero uma contrapartida. De uma maneira mais simplista, trazendo para o nosso dia a dia. A pessoa adora, por exemplo, comer chocolate, porque o chocolate libera dopamina. E a dopamina traduz o efeito de recompensa. Enfim, a via mesolímbica simplesmente traduz o quê? Que vamos agir sempre na expectativa de um resultado. Então, o sistema é ativado quando há benefício material financeiro envolvido e, olha lá, na decisão pessoal em doar ou não doar. Porém, quase sempre, o ato de doação está vinculado a uma recompensa. E aqui eu preciso enaltecer uma fala da Anete Guimarães que é muito interessante para todos nós. Especialmente para nós espíritas, hein? Especialmente para nós. Nós doamos tudo, nós doamos o nosso tempo, nós doamos as nossas habilidades, nós doamos as nossas competências, na expectativa de que, uma vez desencarnado, a gente possa ter uma casa de frente para o mar em nosso lar.
como quem diz, eu muito doei, eu muito ajudei, então eu mereço uma vida de melhor qualidade quando eu desencarnar. Isso é uma tradução da via mesolímbica. Tá? Estou sempre agindo sob uma expectativa de resultado que me favoreça. Né? E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de mérito. Tá? Somos iguais em todos os aspectos. Né? Muito bem, o córtex órbito-frontal. Ele é responsável por dois comportamentos essencialmente descritos nesse artigo do Jorge. A parte interna medial, ela media decisões no sentido de doar. Ela também está ligada à sensação de recompensa. E a parte mais externa, mais lateral, media decisões contrárias, decisões que se opõem à doação. É a área ligada à punição ou reprovação. Meus queridos, isso é libertador. Por quê? Porque quando eu rejeito uma realidade, eu estou rejeitando porque o cérebro mandou. Não foi uma ação aleatória. Não é uma ação de preconceito, como o autor americano, no seu livro, como eu mostrei, já dizia. Né? Ele lá atrás, com a tecnologia disponível naquela época, já tinha percebido. As ações são puramente humanas. E aí é que vem a questão. O quão humano eu sou e o quão divino eu sou. Né? Esse balanço aqui é o desafio de todos nós, no sentido da evolução. Né? O córtex pré-frontal. E aí vem a descoberta que foi, obviamente, o ponto alto do artigo. Né? As regiões pré-frontais anteriores estão relacionadas aos julgamentos morais. E olha lá, um dado extremamente importante. E a avaliação de resultados futuros. Está diretamente relacionado às decisões altruístas, que envolvam sacrificar interesses materiais por causas sociais. Então, o que é ser altruísta? Altruísta é agir e não ter nenhuma dúvida em agir, mesmo que isso implique em perda para nós. Ou seja, altruísmo é uma decisão que pode gerar dor. O desconforto da perda, o desconforto da não, isso é ser altruísta. E o altruísmo, vinculado às crenças morais que cada um de nós carrega, em função da nossa capacidade de evolução e entendimento do mundo, em função da nossa história de vida nas inúmeras reencarnações, depende exclusivamente do córtex pré-frontal anterior no homem. O altruísmo vinculado às crenças morais não surge por ativação cerebral de qualquer que seja a área que não seja o córtex pré-frontal. É ali que determina se as nossas ações são verdadeiramente caridade verdadeira ou apenas caridade, que é sinônimo de filantropia. E para explicar rapidamente o estudo, para que vocês possam compreender como eles chegaram a esse resultado, os participantes, as pessoas, né, selecionadas para o estudo de forma anônima, né, se envolviam com a pesquisa que já garantia para o indivíduo que ele ia, se ele cumprisse o experimento, ele iria ganhar $128. Isso faz parte também da rotina de investigação clínica, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, mas o estudo em si recompensava a pessoa que participava da pesquisa com $128 se ele cumprisse todo a rotina de investigação. Além disso, além de decidir se ele deveria doar ou não doar, né, para alguma instituição, para uma organização que seria disponibilizada para ele uma lista de organizações que ele deveria decidir se elas deveriam receber ou não recursos, né, que ele próprio poderia doar,
ele também decidiria se essas organizações mereceriam receber $5 adicionais. E esses $5 adicionais viria de outra fonte, não viria do anônimo, não viria da pessoa. A pessoa decidiria doar alguma coisa e também decidiria se a organização mereceria receber mais $5. E se ele não respondesse a qualquer que seja a questão e não respeitasse os tempos necessários para responder, ele perderia $1. E assim foi feito. Organizações que foram mostradas, dentre várias, aqui algumas destacadas. Pró-aborto, direito das crianças, organização pró-pena de morte, organização pró-eutanásia, organização que defendia a igualdade entre gêneros, organização relacionada à capacidade nuclear, desenvolvimento de ações com característica nuclear, organizações relacionadas à guerra e à defesa de interesses de países, bem como N outras organizações. E a forma de doação se daria da seguinte maneira. Ele, participante, aqui no caso escrito como eu decidiria perder $2, no seguinte aspecto, eu vou doar $2 para a organização, então eu perco 2. Ou eu decido não doar nada, então fiquei no zero, está tudo bem. Ou eu ganho $2 com a decisão de doar, né? Ou seja, eu também vou ter ali algum benefício, como se isso fosse uma recompensa, né? E além disso, eu decidiria se a organização não ia receber nada, ou se ela, além da minha doação, ela também pudesse receber $5. E aí que vem as características interessantes. Doar ou não doar seria relacionado aos meus recursos próprios. Eu, no final, saberia que eu ia ganhar $128. Mas, a depender da minha quantidade de doações, obviamente que eu ia receber menos. E no caso dos R$5 para as organizações, esses recursos viriam de outra fonte, mas a decisão era minha. Eu tinha que decidir se a organização merecia receber ou não receber os $5 adicionais. E aí é que vem o detalhe, para quem é feito a pesquisa e ciência, a riqueza de algumas informações, né? Então, veja bem, o ato de doar, ele está relacionado, se eu decido doar $2, isso é uma ação dispendiosa. Eu estou perdendo $2 e entregando para alguém. Além disso, eu decidi que a empresa vai receber, que a organização vai receber os $5 adicionais que eu julguei que ela merecia. Por outro lado, se eu decidisse por não doar, eu igual a zero, e a organização, por sua vez, se eu decidisse que ela merecia os $5, isso é encarado como uma doação não dispendiosa. Ou seja, eu decidi doar, mas o dinheiro não era meu, o dinheiro era de outra fonte, mas a organização merece, eu acho que ela merece, então ela vai receber os $5. Essas duas reações, elas ativam áreas específicas do cérebro e são áreas diferentes entre si. Uma gerou dor, eu perdi. A outra não me gerou nada, eu não perdi nada. Eu só tinha que decidir doar ou não doar. E aí vem um outro detalhe. Também o ato de não doar. Eu não vou doar. É como se fosse uma rejeição, uma punição. Então, veja bem. Ação dispendiosa. Eu não vou ganhar $2 a mais nessa opção, que me seria possível, bem como a empresa também não vai ganhar $5. Eu decidi que eu deixo de ganhar 2, por isso é chamado de ação dispendiosa, e também decidi que a empresa não vai ganhar. Por exemplo, eu sou contrário à eutanásia. Nesta opção, a empresa ganharia 5 e eu ganharia 2. Se eu decidisse doar para esta empresa, a empresa não apenas ganharia 5, que lhe compete pela fonte
extra de recurso, como eu perderia como eu ganharia $2. Eu decidi não ganhar os $2 porque eu considero que a organização não merece ganhar os $5. Então foi uma ação dispendiosa e com decisão de punição, de rejeição. Por sua vez, a ação não dispendiosa é aquela que a mim não geraria nenhum efeito, porque eu não ganharia nada, nem perderia nada, porém eu também decidi que a organização X não merece ganhar os $5. E como quinta opção de ação, nós tínhamos apenas o receber. Eu vou ganhar $2 e a organização nenhuma não vai ganhar nada. Eu decidi que ela não merece ganhar nada. Só eu vou ganhar $2. Muito bem. O que o estudo mostrou? Que quando a doação acontece de maneira dispendiosa, ou seja, de forma a nos causar o desconforto, seja no sentido de decidir doar, seja no sentido de rejeitar a doação. Rejeição essa que também vai nos fazer deixar de ganhar recursos. Eu também vou ser, em tese, prejudicado pela minha própria decisão. Esses dois comportamentos ativam o córtex pré-frontal. Qualquer um outro, o córtex pré-frontal não está ativado. E apenas nessas duas situações o córtex pré-frontal é ativado, nas ações de caráter altruísta. Então percebam, a rejeição também é altruísmo. Se você não concorda com uma determinada realidade, mesmo que essa discordância lhe cause algum prejuízo, você também está agindo de maneira altruísta, porque você sabe que prejudicará outras pessoas se uma realidade qualquer se fizer prevalente. E o que o Espiritismo fala sobre a caridade? Agora vamos olhar sobre a expectativa, a ótica do Espiritismo. E para falar isso, e eu tentarei ser o mais breve possível, para que não fique cansativo para ninguém, nós vamos falar sobre, fundamentado em cima de dois livros, o Livro dos Espíritos e o livro No Mundo Maior. No Livro dos Espíritos está muito claro, é a pergunta 886. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nós não vamos esticar mais o assunto em relação a isso, porque só este item, só esta pergunta daria uma outra palestra. Mas, no mesmo livro, estendendo o olhar a textos mais adiante, você vai encontrar a caridade abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Eu vou repetir. A caridade abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E no livro No Mundo Maior, que é um livro publicado em 1947, gravem essa data, esse ano, tá? 1947, esse livro faz parte da série do autor espiritual André Luiz. E ele simplesmente é um livro dividido em capítulos que retratam diferentes momentos da experiência do André Luiz depois de desencarnado. Especialmente o livro relata aspectos da comunicação entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico para aquele que está encarnado, né? E o livro relata a participação especial de Calderaro, um irmão mais evoluído que André Luiz, no processo de cura entre Pedro e Camilo, né? Pedro encarnado, doente e obsidiado por Camilo. Camilo desencarnou porque Pedro o assassinou. E aí Camilo, movido pela vingança, pelo ódio, começa a obsediar Pedro e não o abandona durante um intervalo de tempo que traduziria aí 20 e poucos anos. E é ali que atua Calderaro, junto com André Luiz, na tentativa de reduzir, jogar luz, né, nesta relação que há
de obsessão entre Pedro e Camilo. Muito bem, e neste desafio de tentar controlar, né, a situação dos dois irmãos, né, o livro No Mundo Maior, especialmente nos capítulos 3, 4 e 5, vai estudar o cérebro humano. E aí, para esse estudo, para essa participação mais direta do Calderaro e do André Luiz sobre os dois irmãos em conflito, né? Calderaro diz: antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. É-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Não julgais. Não estimule nenhum julgamento de mérito. Ninguém é melhor do que ninguém. Apenas caminhamos por vias diferentes que nos permite o acesso a realidades diferentes, né? E ele continua: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias. Para o socorro à mente desequilibrada, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem. Atenção, meus irmãos, a manifestação da atividade espiritual. O cérebro humano, num livro publicado na década de 40, já estabelecia que o cérebro é o órgão da manifestação da atividade espiritual. E aí ele sugere, o Calderaro sugere ao André Luiz que observe o cérebro dos irmãos ali em vínculos, né, não nobres, né? E o André diz: assombrado, notei pela primeira vez que irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Descobri que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Obviamente que André Luiz, enquanto encarnado, era médico, e mesmo médico ele não tinha ciência completa do que ele agora estava descobrindo como um irmão desencarnado. E ele continua: nos lobos frontais, as zonas eram quase brilhantes. No córtex motor, a claridade diminuía, para se tornar ainda mais fraca nos gânglios basais. E aí o Calderaro fala para ele: agora observa o cérebro do outro. Ele estava observando o cérebro do Pedro, ele falou: agora observa o cérebro do Camilo, que era o desencarnado. E aí ele responde: tinha sobre os olhos 2 cérebros quase idênticos. Continua ele: tive a impressão que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo acamado, em essência, né, seria quase igual ao da entidade obsessora. As divisões luminosas eram em tudo análogas: mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal. E aí vem as questões importantes. Calderaro explicando para o André Luiz. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Porão da individualidade. Tudo o que nós fomos, meus irmãos, em vidas passadas, está lá, registrado, arquivado. Momentaneamente não temos o acesso, mas o teremos quando for oportuno após o desencarne. Na região do córtex motor, zona intermediária, temos o cérebro desenvolvido. Serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis do atual momento evolutivo do nosso ser. Ou seja, a nossa maneira de reagir, de se envolver com a realidade vigente, as atividades estão fortemente concentradas no córtex motor.
Agora, observe o que este livro traz de informação na década de 40. Nos planos dos lobos frontais, região anterior, o córtex anterior, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, ou seja, 1941, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Eu quero dizer, em outras palavras, meus irmãos, é que é muito meritório, é muito gratificante vivermos em uma época em que essas informações também nos chegam pela via da confirmação científica. O Espiritismo sempre antecipa inúmeras informações e sempre relata. A ciência vai comprovar. O problema é que boa parte de nós ainda precisa da ciência para acreditar. E é aí que vem o atraso, é aí que vem a dificuldade de evoluir num ritmo maior. Então, o que nós temos no cérebro? Nós temos o nosso passado, nós temos o nosso presente e nós temos o nosso futuro. E aí continua Calderaro para André Luiz. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Tome o cérebro como um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo andar, localizamos o domicílio das nossas conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro andar, no córtex anterior pré-frontal, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo. No outro, no segundo andar, reside o esforço e a vontade. E no terceiro andar, o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos assim, continua Calderaro, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Para quem é da humanas, especialmente para quem estuda psicologia, isso é um prato cheio para investigação, né? Como já o é há muito tempo. E aí Calderaro continua. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joeirar concepções, de modo a não interromper a marcha. O cérebro é instrumento que traduz a mente, manancial dos nossos pensamentos. Através dele, do cérebro, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. E aí, Calderaro continua simplesmente destacando, em relação aos 2 irmãos, o desencarnado e o encarnado, simplesmente destaca, os 2 caíram na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Então, aquele que matou vivia com remorso e adoeceu. E aquele que foi morto obsediava pela vingança, impedindo o irmão de progredir na vida com a adequada, né, o adequado alinhamento, né, a moral e a evolução que compete a cada um. E aí, o Calderaro continua. Nós que encarnamos na crosta terrestre, né, esse nosso corpo perecível, né, ele está submetido às leis de recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico. Tudo alinhado com o nosso mérito ou desmérito que trazemos com
conosco e com a missão ou o aprendizado necessários. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, o muito sofrer ou o pouco sofrer nada mais é, ou nada mais pode ser, do que mérito ou desmérito em função das nossas experiências anteriores. E o cérebro vai refletir esta realidade, porque tudo está arquivado nele. E, obviamente, cada um de nós vai ter uma reação distinta ao mundo que se apresenta na nossa frente. É por isso que uns agem mais rápido, outros são mais lentos. É por isso que cada um tem o seu tempo. Agora, quem diz que o homem consegue ter paciência com o outro para dar a ele o tempo necessário para que ele possa agir? A gente está sempre ali, né, com a faca na mão, pronto para defender o nosso território e agredir verbalmente aqueles que não são semelhantes a nós, né? Numa clara tradução de incompetência, numa clara tradução de ignorância, de que tão ignorante quanto qualquer um outro somos nós, e não conseguimos ter atitudes mais altruístas mais frequentemente. Então, olha lá, o selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão do pensamento do homem civilizado. Sob esse ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem daquelas que são emitidas pela mente de um cientista. São realidades completamente opostas, são características, e aí opostas não no sentido de dizer se é pior ou melhor, mas apenas no sentido de dizer que são diferentes, e que, portanto, as reações ao mundo serão diferentes, né? E essas reações vão se dar pelas conexões dos neurônios. Aquelas 86 bilhões, né, os 86 bilhões de neurônios que a gente tem no cérebro, né? E é exatamente essas conexões e interações que vão recolher as impressões da consciência. A mente é a orientadora desse universo microscópico. Dela emanam as correntes da vontade e nos fazem reagir ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores, ou seja, a nossa decisão para o bem ou para o mal é nossa. Na esfera subjetiva, o cérebro absorve a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que eu decida permanecer, né, estacionário, a mente prossegue o seu caminho, sem recuos, sob a indefectível atuação das forças visíveis ou das invisíveis. Eu quero dizer o seguinte: por mais que uma pessoa represente um burro empacado, uma hora ele dá o primeiro passo. E esse primeiro passo pode ser por simples influência de forças superiores, visíveis ou invisíveis, os nossos irmãos superiores. Que é exatamente o que Calderaro e André Luiz estão fazendo com os dois irmãos que sofrem uma guerra pessoal, né? Porém, a demora excessiva em qualquer que seja o plano, com ações que lhes são consequentes, determina a destinação de cada um de nós no que eles chamam de cosmo individual. Ou seja, se eu ficar nos gânglios basais, se eu agir apenas pelas reações de instinto, por aquilo que caracteriza a minha história anterior, e sempre vingativo, sempre orgulhoso, obviamente que eu vou retardar a minha própria evolução. E vou colher realidades afeitas, afins, alinhadas com essa minha maneira de interagir com o mundo. E aí, André, depois de toda essa conversa com o Calderaro, o André pergunta para o Calderaro: mas por que você não vai lá e explica para eles, então, tudo isso? Por que você não fala essas coisas e diminui o sofrimento deles? Olha a resposta do Calderaro.
porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, olha o que ele está falando, para nós ambos, Calderaro, espírito evoluído, e André Luiz, recém-desencarnado, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Eu vou repetir, meus irmãos. Calderaro responde para André Luiz, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Vocês estão entendendo que Calderaro não vai salvar os dois. Não vai conseguir resolver a situação crítica que liga um ao outro. E aí Calderaro continua. E isso porque, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. E só os que amam conseguem atingir as causas profundas. E é aí, meus queridos, que entra uma terceira pessoa nessa história, que é a irmã Cipriana, aquela que traduz um espírito evoluído capaz de amar incondicionalmente. Então, numa escala evolutiva, eu coloquei, né, instinto de sobrevivência, André Luiz, Calderaro, Cipriana, amor incondicional. Cipriana é quem está mais perto do amor incondicional, porque já consegue praticá-lo e, através disso, consegue salvar as pessoas, os irmãos que vivem em conflito. Especialmente no vínculo entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Né? Perdão pela passagem do slide. E aí Cipriana consegue, exatamente movida por amor incondicional e quase que imersa num cérebro que atuava no córtex pré-frontal. E ela consegue neutralizar, ela consegue interagir com os dois, com Pedro e com Camilo, e conseguem fazer com que os dois interrompam o vínculo obsedioso e permite ao Pedro, que estava acamado, uma recuperação e um fim de vida mais alinhado com dignidade e com méritos, e Camilo livre para seguir a sua rotina e o seu planejamento reencarnatório. Né? Tudo isso, meus irmãos, para dizer que Deus nos deu um cérebro, um órgão que representa tudo para nós. Ele é o nosso vínculo com o Criador. Dentro dele estão as verdades, parte das quais a gente ainda não consegue ter acesso, mas que definem a maneira como nós vamos viver, há o registro daquilo que nós fomos, e há a intuição, a percepção, a subjetividade, o aspecto ainda abstrato da nobreza das nossas decisões, especialmente aquelas que visam o bem-estar do outro. Justificando a clássica frase de Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deseje ao próximo aquilo que você gostaria que fosse realizado para você. E é muito importante, meus irmãos, que a gente compreenda isso de maneira mais urgente possível. Não é assunto dessa palestra, mas aqueles afeitos à literatura espírita e que de alguma forma já tiveram informações nessa direção, todos nós sabemos, nós só temos 1 hora para fazer isso. O que a gente não conseguiu fazer em milênios de existência, do ponto de vista temporal da evolução do homem, especialmente do homem espiritualizado, do homem que consegue reconhecer a importância de Deus e de uma obra maior que nos espera, nós só temos 1 hora, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Então a ativação do córtex pré-frontal
ilustra a nossa reconexão com o Criador. É necessário que a gente o ative mais frequentemente. E para ativá-lo mais frequentemente, nós temos que nos despojar daquilo que nos vincula à matéria. Nós somos humanos demais para tentar ativar o córtex pré-frontal. É necessário esse esforço coletivo, esse esforço individual, de sermos mais no minuto seguinte. E para finalizar, né, o livro traz, né, voltando ao livro, Calderaro instruindo, ensinando André Luiz. Né? A criatura estacionária na região dos impulsos, no primeiro andar, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Ele vai colher aquilo que ele plantou, literalmente. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, ou seja, segundo andar, sem consulta ao passado, ou seja, primeiro andar, e sem organização de base, ou seja, terceiro andar, destituindo-a de luz edificante. Estaciona. Aqui estava Pedro. Pedro, movido pelo remorso, pelo ato que ele havia realizado, né, o assassinato, ele se envolve com o trabalho de maneira cada vez mais crescente, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista terreno, sob o ponto de vista do homem. Ele foi uma pessoa extremamente bem-sucedida do ponto de vista profissional. Ele se tornou rico, ele tinha família, ele tinha tudo. Aos olhos dos outros, ele era quase que a perfeição. Mas ele fez isso como fuga, uma maneira dele tentar tirar o remorso de dentro dele. E esse remorso que vinha do primeiro andar. Então ele não conseguiu ir para o terceiro andar. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, ou seja, terceiro andar, sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga em direção ao alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior de idealismo elevado. Através desta fonte, ele pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. É obra individual, meus irmãos. As nossas ações podem ser coletivas, os nossos desejos podem ser coletivos, a nossa felicidade pode ser traduzida em ações coletivas, mas a construção é individual. É cada um de nós voltando para dentro de si e percebendo de que maneira se relaciona com o mundo, onde estão os problemas, como é que eu faço para solucionar. E eu já estou percebendo que para solucionar eu tenho que ser altruísta, eu já estou percebendo que para solucionar eu tenho que amar incondicionalmente. E se eu não conseguir fazer isso agora, pelo menos eu vou me dedicar e na próxima vida eu vou conseguir. E se não conseguir, na outra encarnação eu vou conseguir. Enfim, em algum momento eu vou conseguir. Então, permita-se a evolução e progrida. Vamos seguir adiante. Estude, leia, se reconecte com a sua origem, né? Vamos nos reconectar com a nossa origem. É exatamente essa a função que nos é dada neste tempo tão especial para a evolução do planeta, no qual nós somos classificados de trabalhadores da última hora. E para que isso aconteça de forma mais sublime, compreendendo agora que as nossas ações elas são fruto também da matemática, o nosso cérebro não funciona de qualquer jeito, ele funciona em função das nossas verdades, das experiências adquiridas, que a gente se permita um cérebro funcionando de maneira mais altruísta e mais alinhada ao ideal divino. Eu agradeço a presença de todos, espero que eu, de alguma forma, tenha contribuído neste momento com
a realidade de cada um de vocês. Porque, embora a gente realize palestras, eu estava falando isso com a Valéria e a Nani antes de iniciarmos aí as atividades hoje, é sempre importante falar para vocês, né? Somos todos irmãos. E é importante por quê? Porque me obriga a viver isso também na minha vida. Porque do contrário não se é verdadeiro, do contrário não se fala de coração para coração, do contrário é uma mera transmissão de informações quase sempre teóricas, e que se não houver amor, meus irmãos, não tem transformação. Então, em função disso, eu agradeço a presença de todos e agradeço a presença também de todos aqueles que diretamente ou indiretamente se envolvem com a administração do Centro Espírita Bezerra de Menezes, bem como agradeço a presença dos nossos espíritos e tutores, nossos irmãos superiores, que mesmo pelas vias digitais, simplesmente um mecanismo diferente de interação, mas que a gente percebe a presença de todos e a participação coletiva daqueles que efetivamente precisam das informações que foram hoje aqui prestadas, e com o auxílio de todos que vivem em função de minorar aí os dissabores e os problemas que cada um vive na sua esfera pessoal. Obrigado a todos. E para que eu possa vê-los aí, não sei se há questões ou não, eu vou interromper o compartilhamento aqui para que eu possa ver vocês também. Tá? Obrigado aí pela presença de todos. Muito bem.